Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, o nosso papo é sobre como colocar ordem na nuvem. Para quem já se sentiu perdido em meio a painéis de controle, cliques manuais sem fim e aqueles scripts que ninguém mais sabe onde estão, a gente vai ver como o Terraform pode transformar esse caos em código. Um código organizado, reproduzível e, o que é mais importante, totalmente auditável. Vamos começar com essa pergunta que, para muita gente, chega a doer. Sabe aquele ambiente que só funciona na conta de uma pessoa específica? Pois é. Se isso soa familiar, é um sinal clássico da falta de reprodutibilidade. É exatamente para resolver esse tipo de problema e muitos outros que ferramentas como o Terraform foram criadas. O nosso caminho hoje vai ser bem direto. A gente começa entendendo o porquê do problema, mergulha nos conceitos do Terraform, depois parte para a prática, para a mão na massa, e em seguida vamos ver os erros mais comuns para saber como evitá-los e, no final, o pulo do gato, como automatizar tudo isso. Vamos nessa? Ok, vamos direto na raiz da questão. A primeira parte aqui é sobre as dores de cabeça que o gerenciamento manual da nuvem traz. É algo que geralmente começa pequeno, mas conforme a empresa cresce, vira uma bola de neve de complexidade. E para ter uma ideia da escala, olhem só para isso. O mercado de nuvem não só cresceu, ele explodiu. E com esse crescimento todo, gerenciar as coisas na mão, no clique, se torna simplesmente inviável. É aí que começam a aparecer as inconsistências, os scripts que se perdem e o famoso drift, que é quando a realidade lá na nuvem já não tem nada a ver com o que foi planejado. E qual é a solução para esse caos? É a tal da infraestrutura como código, ou IAC. A ideia é genial. Tratar a nossa infraestrutura exatamente como a gente trata o código de uma aplicação. Isso significa que ela passa a ser reproduzível, versionada lá no Git e, claro, completamente auditável. Acabou quem foi que mudou isso. Beleza, vamos avançar. Agora que o conceito de AI está claro, vamos focar na estrela do dia, o Terraform. A gente vai quebrar ele em seus blocos fundamentais para entender como tudo se encaixa. O primeiro conceito-chave são os providers. Pensa neles como se fossem tradutores ou adaptadores. Cada provider ensina o Terraform a falar a língua de uma API específica, seja da AWS, da Azure, do Google Cloud. É isso que faz dele uma ferramenta multi-cloud tão poderosa. Na sequência, temos os recursos. Se os providers são os tradutores, os recursos são as peças do nosso Lego. Cada bloquinho de resource no código vai representar um componente de verdade lá na nuvem, como uma máquina virtual, um banco de dados ou um bucket S3. E aqui está o cérebro de toda operação, o arquivo de estado, ou state. Ele é a memória do Terraform, a sua única fonte da verdade. É basicamente um mapa que liga o código que a gente escreveu com os recursos que existem de verdade na nuvem. É graças a ele que o Terraform sabe o que precisa criar, alterar ou destruir. Gerenciar bem esse arquivo é o segredo do sucesso, principalmente trabalhando em equipe. Isso nos leva a uma distinção que é crucial. A linguagem do Terraform é declarativa. O que isso quer dizer? Que a gente descreve o estado final que a gente quer. É tipo, eu quero um servidor com essas configurações. A gente não diz o passo a passo. A gente declara o resultado e o Terraform se vira para descobrir o como chegar lá. Bom, chega de teoria, né? Vamos ver a mágica acontecendo na prática. Nesta parte, a gente vai ver como um simples arquivo de código se transforma em infraestrutura de verdade lá na nuvem. O fluxo de trabalho do Terraform é quase um mantra. São 3 comandos principais: init, plan e apply. O init prepara o ambiente, baixa o que precisa. O plan é a nossa prévia. Ele mostra exatamente o que vai acontecer sem mudar nada ainda. E o apply? Bom, o apply é quem bota a mão na massa e executa o plano. E olha só como é o Terraform Init na vida real. Repara como ele está baixando os plugins, os provedores, ali no caso para Azure e para AWS. Ele está basicamente preparando a caixa de ferramentas para a gente poder começar a trabalhar. E aqui está o nosso projeto. Um arquivo bem simples, que a gente costuma chamar de main.tf. Percebam os 2 blocos que a gente já conversou. O bloco provider, dizendo que vamos usar a AWS, e o bloco resource, declarando aquele bucket S3 que a gente quer criar. Simples assim. Agora imagina o seguinte, em vez de um bucket S3, a gente precisa de 10, cada um pouquinho diferente. Sair copiando e colando aquele código seria um pesadelo, né? É exatamente aí que entram os módulos. Pensa neles como se fossem funções. A gente encapsula a lógica para criar um recurso num bloco que pode ser reutilizado. Com isso, o código fica limpo, organizado e principalmente escalável.
Muito bem, agora vamos para a vida como ela é. Usar a infraestrutura como código é muito poderoso, mas não é mágica, tem seus desafios. Vamos ver como identificar e consertar alguns dos problemas mais comuns do dia a dia. Vamos pensar num cenário super comum. Alguém do time, sem querer, vai lá na interface web da nuvem e apaga um bucket que foi criado pelo Terraform. E aí, o que acontece na sequência? A resposta está na próxima vez que alguém rodar o Terraform Plan. A ferramenta vai na hora detectar um drift, ou seja, uma divergência entre o que o código diz que deveria existir e a realidade. O Terraform age como um auditor automático. Percebe a mudança e o plano vai propor recriar aquele recurso para tudo voltar a ficar como deveria. Outra pergunta fundamental, principalmente quando se trabalha em equipe. É uma boa ideia pegar aquele arquivo de estado, o TF-State, e mandar por e-mail ou jogar numa pasta compartilhada no Google Drive? A resposta é um gigantesco não. Fazer isso é a receita certa para o desastre, porque duas pessoas podem tentar aplicar mudanças ao mesmo tempo e corromper totalmente o estado. A forma correta é usar um backing edge remoto como um bucket S3 e ativar o bloqueio de estado. Isso garante que só uma pessoa mexe na infraestrutura por vez. E para fechar essa parte, umas dicas rápidas. Deu erro de permissão? Quase certeza que é problema nas credenciais ou nas políticas de acesso. O Estado corrompeu? Calma, não precisa entrar em pânico. Existem comandos específicos do Terraform State para inspecionar e consertar. E se o tal do drift está acontecendo toda hora? Isso é um sintoma. A cura é mais disciplina e automação no processo. Chegamos na nossa última etapa. Aqui, a gente vai dar o grande salto. Sair dos comandos rodando na máquina local para um pipeline de CI/CD totalmente automatizado. É aqui que o verdadeiro poder da infraestrutura como código se revela. Isso pode parecer um passo enorme, mas dá para fazer em etapas. Olha só um plano de 14 dias. Nos primeiros dias, o foco é no essencial, configurar o back-end remoto para o time trabalhar com segurança. Depois, uma semana para organizar o código em módulos. E, por fim, integrar tudo num pipeline de CI/CD para automatizar os plans e apply. É um caminho bem claro para sair da prática local e atingir a maturidade em equipe. E esse diagrama aqui ilustra perfeitamente o objetivo final, um fluxo de GitOps completo. Qualquer mudança na infra é proposta via pull request, a automação já roda o Terraform Plan para todo mundo revisar, e assim que for aprovado, o Terraform Apply entra em ação. A infraestrutura passa a ser tratada como qualquer outro código, com versão, revisão por pares e deploy seguro e automático. É outro nível de jogo.